mas eu estou muito feliz da gente estar iniciando esse movimento hoje. Essa oficina vem de contra ao projeto pedagógico que a gente está construindo juntos, que é essa perspectiva de um novo olhar, da construção, da tessitura de olhares sensíveis para esse novo tempo, essa realidade que se apresenta, para a gente, o nosso olhar não olhar para esse mundo, para essa realidade que está se apresentando diante de nós, não com medo, não com receio, mas com afeto, com respeito, com cuidado com a gente, com o próximo, com o outro. Então, eu acho que essa oficina que vai despertar a criatividade, a sensibilidade da gente, esse olhar afetuoso para a nossa história, para a gente poder abraçar a história do outro. Essa oficina veio somar muito com o nosso projeto. Eu espero que a nossa equipe aproveite e quero agradecer muito, muito, muito a Dani e o Pedro por terem incluído, contemplado a nossa escola, que não é para todo mundo, terem contemplado o nosso CDI nessa proposta, tá bom? Muito, muito obrigada. A gente quer agradecer a cada um de vocês por estar aqui com a gente, por embarcar com a gente nessa aventura, que eu acho que vai ser muito bonita, muito acolhedora. O nosso objetivo é, através das histórias e das nossas histórias, e das histórias que a gente conta, se fazer um carinho, porque essa jornada que está iniciando e parando, e que está sendo cruel, e que está sendo difícil, esse momento vai ser um momento inesquecível. Então, que o registro desse momento, que algum registro desse momento seja bonito, seja poético e seja lúdico, e fique para a posteridade. Então, assim, está tentando, de uma maneira artística, ressignificar, transformar tudo isso que está acontecendo e que atravessa muito vocês da educação. Por isso que a gente elegeu uma oficina para profissionais da educação, porque eu sei que são as pessoas que estão sendo sobrecarregadas diretamente e muito, muito prejudicadas e massacradas e machucadas por tudo isso. Então, assim, bem-vindas, bem-vindo, Wallace, boa viagem para cada um de nós, vai ser muito bom, vai ser lindo, tá? Eu queria agradecer a Secretaria de Cultura, o governo, através da Lei Aldir Blanc, contemplou a gente com essa iniciativa. Vou recapitular aqui que essa oficina ela vem do edital Cultura Presente da Secretaria do Estado de Cultura. Então, hoje eu venho aqui, crianças, para contar para vocês a história de uma menininha chamada Andréia. Então, quando a Andréia era pequenininha, a Andréia adorava brincar de boneca. Ai, ela amava brincar de boneca, igual vocês gostam de brincar de boneca, não é verdade? Boneco, ela adorava. Ela brincava com os amiguinhos e com as amiguinhas de boneca. Conforme a Andréia foi crescendo e ficando jovem, adolescente, a Andréia sonhou que quando ela crescesse, ela iria se tornar uma empresária de muito sucesso. E iria trabalhar em uma grande empresa. E seria muito famosa. Mas a escola que a Andréia estudava, enquanto era adolescente, era uma escola de professores. Sabe o que é isso? Igual a tia Andréia é professora. A escola da tia Andréia ensinava as pessoas a serem professores. E a Andréia não queria ser professora. Não queria. Ela queria ser uma grande empresária. Então, ela falou com a mãe dela e com o pai dela que ela não queria ser professora para tirarem ela daquela escola. Até que um dia ela foi para uma escola fazer um estágio e conhecer como era uma escola por dentro. E ela ficou encantada
encantada e apaixonada com o que ela viu. Toda aquela teoria, tudo aquilo que ela ouvia só dentro da escola, ela viu como era encantador e mágico dentro de uma escola. Via as crianças, ela ficou apaixonada pelas crianças e decidiu, daquele dia em diante, então, ser uma professora, porque ela ficou apaixonada pela escola e por tudo que ela viu ali. Então, desse dia em diante, a Andréia voltou para aquela escola diferente que ela estudava, decidida a se tornar uma professora. E assim foi a vida dela, e ela se tornou uma professora. Fim. Era uma vez uma professora muito maluquinha. Essa professora adorava jogar futebol. Já caiu a câmera. Adorava jogar futebol. E o time de coração dela era o Flamengo, né? Um belo dia, era criança chorando para tudo quanto é lado, mas chorando muito, uma loucura. A professora Juliana, muito maluquinha, já não sabia mais o que fazer. Era galinha, cantava a galinha pintadinha de um lado, cantava a galinha pintadinha de um outro, balofofos, e as crianças não paravam. Ficou a professora maluquinha Juliana e as outras professoras olhando. O que a gente vai fazer? Aí a tia Juliana teve uma ideia e começou a cantar a música. Hoje tem gol do Gabigol, pode levantar a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. As crianças olharam e ficaram. Gente, essa professora é muito doidinha. Mas todo mundo ficou cantando e ficou. Hoje tem gol do Gabigol. E todo mundo cantou feliz e o chororô parou. Olá, crianças! Eu sou uma fada. Eu sou a fada Lene e venho contar uma história muito legal para vocês. É a história de uma menina que queria muito ser professora, porque ela teve uma professora muito bacana, muito legal, muito feliz, mas era muito brava. Então, ela pegava o caderno, ela pegava a caneta, pegava seus bichinhos de pelúcia e fazia da mesma forma que a professora fazia na escola. Só que teve uma vez que ela passou por quase um atropelamento. E aí ela ficou muito triste, com muita dor. E veio uma nova professora e disse para ela que ela ia ficar muito bem. Ela ficou com dor, ela ficou cansada, mas por causa da alegria da professora, ela se sentiu muito melhor, se sentiu muito feliz. E então disse assim: eu vou estudar e vou ser uma boa professora. Só que então ela mudou de profissão. Ela foi cuidar dos dentinhos, foi cuidar dos outros dentinhos e virou uma ajudante de dentista. Só que ela queria de verdade ser professora. Então, passou no concurso, ficou muito feliz, porque agora o sonho dela seria realizado. E hoje ela está numa escola muito legal, cheia de pessoas muito legais. E está feliz, e muito feliz. Oi, crianças! A tia Renata vai contar a história da Renata. Bem, a Renata tem uma filha chamada Alicia. E essa filha chamada Alicia tem o nome da mãe dela, que também se chamava Alicia. Mas a Renata perdeu a mãezinha dela e ela não conheceu a Alicia. Aí a Renata resolveu botar o nome da Alicia do nome da mãe dela. E durante muito tempo a Renata ficou sofrendo por causa da perda da mãe. Aí teve um Natal, sabe? Que o Natal não fazia mais sentido para ela. Que ela viu a filha dela olhando as árvores de Natal, a decoração. Aí ela ficou assim. Aí ela falou assim: eu vou comprar uma árvore de Natal para minha filha.
E a Renata comprou. E quando a filha dela viu a árvore de Natal, ela tinha 3 aninhos e nunca tinha tido uma árvore de Natal em casa. Ela abriu o portão e chamou os coleguinhos. Vem, amiguinho, vem! A minha mãe botou uma árvore de Natal na casa, eu tenho uma árvore. E desde então, desde os 3 anos até os 15 dela, a mãe dela bota a árvore de Natal na casa. A mãe dela bota Papai Noel na casa. A mamãe conta a história de Jesus para ela. A mamãe decora toda a casa, sabe por quê? Porque a mamãe entendeu que aquilo era muito importante para ela. Fazer uma decoração, ter uma mesa de Natal. E hoje a mamãe é uma pessoa muito mais feliz junto com ela. Vocês também são importantes para mim, assim como o Natal. Beijo, crianças! Era uma vez, numa casa, de uma menina que chamava Aline, que não tinha medo de brincar, ser feliz, era sonhadora e gostava muito de bichinhos. Um dia, a mãe dela adotou um cachorrinho que tinha 6 meses de vida, e o nome dele era Hulk. O Hulk viveu nessa casa durante 15 anos, era a alegria da casa. Era como se fosse da família, de verdade. Era muito amor, muito carinho. Ele faltava atender o telefone, porque todos os sinais, todos os toques, campainha, telefone, ele corria antes da gente. Mas chegou um dia que ele ficou muito idoso, velhinho, e ele acabou morrendo. Que triste. Ficou todo mundo muito triste, sofrido, sofrendo com aquela perda, porque ele fazia parte mesmo da família. Então, a família toda resolveu não adotar mais nenhum bichinho. Aí, se passando 2 anos depois, uma casa que só tinha adultos, porque a Aline cresceu, a irmã cresceu, né, as coisas mudaram, começaram a trabalhar, não tinham sobrinhos, filhos, tudo muito sério, tudo muito certinho, tudo muito no lugar. Estava faltando alguma coisa. E ninguém, por enquanto, ainda queria ter filhos. Então, um dia, a gente assistindo um filme em casa, o que aconteceu? A gente viu uma cena de um cachorro sofrendo. Aquilo mexeu muito com a gente. E no outro dia, a gente passando perto de um campo, tinha um cachorrinho lá, sofrendo, chorando, com a patinha dói. E a gente resolveu trazer para casa. Ele estava muito magoado, muito tristinho, muito sofrido. Cuidamos, demos carinho e demos o nome de Simba por conta do filme do Rei Leão. E a casa modificou, virou tudo de ponta para lá, porque ele é um cachorrinho muito arteiro, muito sapeca. Mas a Aline sempre teve um sonho de ter uma cachorrinha pequenininha. E o Simba é um vira-lata, ficou grande. O amor da casa? Sim, mas ainda ficava naquela, queria tanto um cachorrinho pequenininho. E um dia recebeu a ligação de um amigo, e esse amigo falou, tem uma cachorrinha aqui para adoção. Não é a que você queria, mas ela é tão bonitinha quanto. Você aceita? Ela aceitou. Quando perguntou o nome, porque era uma cachorrinha já adulta, ele falou, é Nala. Não sei se é destino, não sei se era para ser, mas ficamos com 2 cachorrinhos, Simba e Nala, fazendo referência ao filme do Rei Leão. E a casa hoje é assim, mas é uma alegria total. Era uma vez uma menininha chamada Débora. Essa menininha gostava muito de brincar na rua, correr descalça. Tinha muitos amigos, uma turma de amigos. Eles riam, se divertiam. Mas essa menina tinha um sonho. Ela achava que o mundo era muito maior do que aquela rua de subúrbio. E ela foi crescendo e alimentando o sonho de conhecer o mundo. Quanto mais ela estudava geografia na escola, mais ela imaginava como seria incrível conhecer os 4 continentes, espaços, temperaturas, paisagens, pessoas diferentes. Essa menina foi crescendo e nada desse sonho se realizar. Mas ela descobriu uma coisa que não a deixou frustrada.
o mundo podia ser muito grande, mas pessoas e o que elas trazem em suas almas e o que elas têm para trocar são muito, muito maiores, são de uma beleza infinita. E aí, quando ela ficava triste, pensando que ainda não conseguia conhecer um pouco do mundo, ela se alegrava, porque conhecia muitas pessoas. E essas pessoas faziam a alma dela ficar tão imensa, colorida, bonita, diversificada, quanto todas as paisagens que ela ainda não viu, mas há de ver um dia. Era uma vez uma menina que se chamava Patrícia. Patrícia amava brincar com seus 4 irmãos. Eles brincavam de tudo, de casinha, de esconde-esconde, de comidinha. Não faltava brincadeiras, de montar cabanas. A vida era muito boa. Patrícia amava ir para a escola. A escola era o lugar favorito da Patrícia, porque lá ela conhecia pessoas especiais. Era um lugar onde não tinha violência, porque lá fora ainda havia muita violência. Patrícia percebeu que dentro da escola era um lugar seguro, era um lugar especial, era um lugar de conhecer pessoas, coisas, histórias, e era um lugar que ela se sentia muito, muito, muito feliz. Então, quando Patrícia cresceu, ela teve uma ideia. Eu amo tanto a escola, é lá que eu quero ficar. É lá que é o meu lugar. Patrícia amava os livros muito, 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 muito. Então, a Patrícia fez a melhor escolha da sua vida. Ela foi exatamente para o lugar onde ela sempre desejou estar. Ela cresceu e se tornou professora. E lá ela continua muito feliz e tentando fazer suas crianças felizes também. Era uma vez um menino chamado Wallace, que lá na sua primeira infância era encantado por trem. Seu maior sonho era tomar o mundo num trem de ferro, conhecendo paisagens diferentes, conhecendo mundos e pessoas diferentes. Mas um dia, Wallace se encontrou com os livros. E num incrível livro, ele descobriu, ele ouviu, ele conheceu as estrelas. Mas ainda era pouco. O que ele via nos livros ainda precisava de algo mais. E foi numa noite escura, na laje de sua casa, que ele se deparou com a imagem mais linda do universo. Aquele monte de estrelas, aquele céu que não havia outro igual. O céu da sua infância era incrível. E aí, então, ele entendeu, ele se apaixonou, se encantou ainda mais por todas as estrelas das quais ele conhecia no livro. Foi conhecendo as estrelas que ele se encantou pelas palavras, e foi nessa noite encantada que ele decidiu não mais ser maquinista, porque andar em linhas de ferro qualquer um anda. Ele queria mesmo era ser professor, porque só sendo professor é que se transita, se caminha entre as estrelas das palavras e as estrelas do universo. Uma história de uma criança. Eu vou contar a história do Iago, né? É uma história de uma criança que me toca bastante. O Iago sempre foi um grande desafio para os professores. Para mim, foi um grande desafio no começo do ano, acho que em 2017 ou 2018. Iago era uma criança muito, digamos, briguenta, encrenqueira. Iago sim, precisava, pedia muito ajuda dessa forma, né? Só que no começo,
o modo como eu reagi ao Iago era não era de forma correta, né? Eu tentava acolher, mas ainda assim ele ainda me desafiava a beça, até que um dia o Iago se desentendeu com um colega e mordeu o colega. Isso me deixou muito chateado, profundamente chateado. Muito. Se tem uma coisa que eu não gosto, assim, é de agressão física. Muito chateado. E nesse dia em que eu fiquei profundamente chateado, eu senti necessidade de investigar muito mais o porquê do Iago ser dessa forma. Conversei com a mãe, chamei a mãe para uma conversa, contei para ela o que estava acontecendo. Ela deu uma justificativa que eu acho que não era, achei no momento que não era real, mas conversei com ela. Depois disso, de qualquer forma, depois disso, o Iago mudou muito, muito, muito. A gente foi se reencontrando dia após dia dentro de sala, de forma bastante afetiva. Todas as vezes que Iago perdia o controle, eu sentava com ele para conversar e dizer: poxa, eu gosto tanto de você, a gente gosta tanto, por que que você age dessa forma? E aí, aos poucos, ele foi se acalmando, foi se tranquilizando. E houve um momento em que eu descobri um outro Iago completamente diferente daquilo que ele foi. Assim. Uma proposta de sensibilização muito bacana, bonita, que eu conheci, de meditação, de observação de elementos da natureza, de observação de uma chama de vela. E depois que eu perguntei ao Iago o que ele sentiu, o que ele percebeu, o que ele viu, Iago, para explicar o que ele sentiu, o que ele viu, o que ele percebeu na chama da vela, ele simplesmente produziu uma poesia no meio de uma roda de conversa. Eu lembro do Iago dizendo que enquanto ele via a chama da vela, ele sentiu como se o coração dele se quebrasse aos pedacinhos, caísse no chão da casa dele, e depois disso, o coração se recompôs, voltou para a casa do coração, e ele sorriu. O Iago já saiu da unidade, guardo essa narrativa do Iago, além de outras que ele me trouxe, além de outros poemas, outras experiências poéticas que a gente teve. E hoje eu sinto uma saudade do Iago, louco para reencontrá-lo assim que eu puder. Acho que é basicamente isso. Assim. Depois dessas experiências, depois desses encontros, Iago foi outra pessoa e eu também. Eu também. Tá bom. Tinha o meu aluno, Iago, né? Mexeu muito comigo, porque ele tinha algumas, às vezes, reações, né, mais agressivas, e confesso que eu ficava um pouco confusa, né, sem saber assim, como reagir, como agir em relação a ele. E com o tempo eu tive contato com a mãe, né, desse aluno, e aí pontuando algumas questões com ela sobre isso, fui tendo uma outra visão, né, do Iago. E é para ser rápido, gente? Não, tem tempo? Não, amor, é exatamente isso que você está fazendo. Vamos lá, segue, tá ótimo. Então tá. E fui pontuando com ela, a gente foi trocando em relação a algumas questões do próprio Iago. E hoje, né, passado o tempo, o Iago tomou outros caminhos, né? E eu tenho pouco contato, mas foi um aluno que me marcou muito. Eu pude pensar em algumas questões minhas como prática, e é isso. Eu vou lembrar aqui de uma história. Eu ainda não estava como professora, né? Foi quando começou realmente essa minha jornada
como professora. Eu estava na graduação, e aí comecei o estágio na prefeitura. Aí eu ouvi muitas pessoas falando, Juliana, vai para a prefeitura fazer estágio, blá, 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 várias oportunidades em escolas particulares, enfim. Aí eu fui. E nessa primeira oportunidade que eu tive de estagiar nessa escola pública, que, por sinal, eu fiquei em outros projetos também, a diretora me pediu para eu fazer um projeto, que eu ficava na educação especial. E, além de estar com educação especial, ela me pediu para eu dar um reforço, um projeto para uma turma de 7º ano. Eu sei que não é o nosso segmento, mas a educação toda está integrada. E eu fiquei assim, gente, 7º ano, né? E tinha um aluno de 14, 15 anos, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu, né, sem noção nenhuma, né? O pessoal falava, Juliana, com aquela carinha, eu falei, meu pai do céu, como é que eu vou fazer isso? Aí fui. E o aluno chegou para mim num belo dia e falou assim, tia, eu devo ganhar num dia o que você ganha no mês. Aí eu fiquei assim, você imagina, estagiária, pessoa, né, fazendo o reforço e escuta uma situação dessa. E você fica, como você vai entalar aquilo? Você vai falar? Você vai reagir como? E eu conversei com ele, eu falei, sim, meu filho, imagino. Mas como você vai desfrutar do que você vai conquistar? Você vai ter esse tempo para você poder desfrutar, né? Você vai poder estar junto com a sua família tranquilamente. Aí ele ficou assim, tia, pensando. E aí rolou, eu comentei isso com a direção realmente falou que ele estava envolvido, né? Mas não entrava muito em detalhes. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, eu sou estagiária, eu podia sair na rua, né? Eu comentei aquilo, foi de um impulso. Eu falei, será que eu fiz certo em ter falado? Eu fiquei naquela, gente, pelo amor de Deus, vai que o garoto fica com raiva, faz alguma coisa, né? Não sei quem. Mas eu acho que não foi instinto, realmente foi aquela essência. E a partir daquele momento, eu comento muito com as pessoas, eu tenho amigas minhas que também estão começando agora a educação, né? E eu começo a falar isso. É difícil, é muito difícil. Mas eu sei que, por mais que eu fosse nova naquele momento, eu tinha que fazer a minha parte. Eu não podia ter ficado calada, simplesmente, porque eu podia ter assim, sou estagiária, deixa a criança falar. Não, eu tinha que dar a minha visão. Se ele ia ter outra atitude, aí era uma questão dele. Mas eu não podia me eximar de qualquer responsabilidade. E hoje eu vejo isso, né? Eu vejo isso, como eu sempre coloquei, muitas pessoas também colocaram, assim, você não vai trabalhar, que a gente fala muito isso nos nossos encontros, né? Não vai trabalhar numa comunidade, não vai trabalhar porque pode trabalhar com filho de bandido, pode trabalhar, né? E hoje eu vejo, né, apesar de todas as situações que a gente tem vivenciado e tem vivido, que eu fiz a escolha certa e que realmente eu não posso me calar, apesar das pessoas colocarem certas coisas, mas a gente tem que sempre não ter vergonha e se achar que aquilo ali vai fazer a diferença na vida de alguém, a gente não pode ter medo e a gente tem que colocar. É isso. O bom disso é que a gente também pode criar em cima, né? Eu adoro isso. Bom, eu era estagiário, eu fui encaminhado para um estágio. Estava terminando a graduação, no meio da graduação, e precisava desse estágio. Fui encaminhado para esse estágio, e nesse estágio, que seria para alguma coisa, para a educação especial, só que eu fui levado para outro lugar. Eu tive o desafio de interagir com adolescentes de 16, 17 anos, 13, 14 anos, da 7ª série, do 7º ano, talvez, se me lembro bem. E um dia, interagindo com esses adolescentes numa aula, um deles olhou para mim e disse, olha, tio, o que você ganha em um mês, eu ganho em um dia. E isso
que poderia ser, olhando agora, né, de hoje, isso que poderia ser algo que me desanimasse, algo que me entristecesse enquanto professor. Isso, na verdade, não me intimidou. Eu me posicionei diante daquele aluno e que eu soube depois que tinha envolvimento com caminhos errados, com pessoas erradas. Eu me posicionei naquela hora, disse para ele que dinheiro é menos importante do que a vida. Ele até poderia ter muito dinheiro, mas se ele não soubesse como viver, não ia adiantar. Até tive medo depois de saber melhor da história dele. O que ele poderia pensar, como ele poderia reagir. Mas naquele dia, nesse episódio, eu entendi qual era a minha responsabilidade, eu entendi qual era o meu desafio. Nascia ali um compromisso muito maior com as crianças, com adolescentes, com a educação pública. Ali, eu me fortaleci enquanto professor. Então, agora eu faço parte da equipe gestora, mas eu fui muito tempo, eu sou professora de educação física. Então, eu fui muito tempo professora de escolas na Cidade Alta, que é uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Lá na Cidade Alta, quando eu entrei em 2003, eu percebi que as crianças tinham uma vivência muito dali, que elas saíam um pouco dali. E assim que eu entrei, no ano seguinte, eu descobri que o município do Rio de Janeiro promovia uma mostra municipal de dança. Inicialmente era uma mostra regional, ou seja, todo mundo da nossa região, Penha, Jardim América, Cidade Alta, Vigário Geral, todo mundo se apresentava num espaço cultural e dali eles pensavam 4 coreografias para a mostra regional, que normalmente era na Barra, e que crianças de todas as regiões da cidade se apresentavam. E aí eu quis inscrever. E as diretoras das escolas meio que toparam, acharam bacana, só ficavam preocupadas, porque e roupa, como é que ia ser aquilo, como é que ia levar, como transporte, que loucura era essa? Porque não tinha muito essa logística de sair dali. E eu peguei do meu bolso, fui em Madureira, comprei umas coisas, minha mãe também abraça todas as minhas loucuras, fez um monte de roupinha para todo mundo. E lá fui eu, com 2 escolas, me apresentar na mostra de dança. Isso em 2004. Depois, em 2016, em setembro, eu me afastei dessas 2 escolas da Cidade Alta e fui para o EDI Éder Carboneira, na Maré. Eu sempre senti muita falta de participar com as crianças, de sair dali da Maré e para outros lugares e para eventos. Pois bem, em 2019 eu consegui. A gente pegou um pouquinho de cada criança grandinha do pré, que alguns também falavam para mim, tu é doida, as crianças pequenininhas, o que tu vai fazer com essas crianças? Pois bem, juntei um pouquinho, ensaiamos, criamos uma coreografia bacana, os professores ajudaram, novamente minha mãe fez as sainhas, as roupinhas, e fomos apresentar na Arena Juvelina Pérola Negra, na Penha. Quando eu entrei com as crianças ali, caramba, desde 2016 que eu não trago minhas crianças, que eu não me apresento, que saudade. Começou a me dar uma saudade muito grande das minhas crianças da Cidade Alta, que eu não via desde 2016. Deu uma saudade muito grande. Eu falei, nossa, como será que está a Ju? Como será que está a Lidinha? Como será que está a Carol? Passado um pouquinho, quando eu estava já organizando as nossas crianças para fazer filinha para apresentar, para entrar pela parte de trás do teatro, eu vi uma gritaria atrás de mim. Pois quando eu virei, estavam todas essas meninas que eu estava pensando, elas agora já estavam no 2º segmento, já se formando no 9º ano,
estavam ali para se apresentar. Quando me viram, foi uma gritaria, eu também comecei uma gritaria, elas estavam todas arrumadinhas, e elas estavam ali para se apresentar, porque elas, quando entraram nessa escola de segundo segmento, elas chamaram a professora de educação física, falaram que existia mostra de dança e que elas queriam participar. E é essa a minha história. Hoje eu estou diretora na unidade de educação infantil, mas eu entrei em 2003 para a prefeitura como professora de educação física na Cidade Alta, Vigário Geral. Trabalhei muito tempo com adolescentes naquelas escolas e percebia que eles não saíam muito daquela realidade. Então eu descobri que tinha um movimento cultural que a prefeitura realizava, encarei de escrever, né, os adolescentes para se apresentarem. A direção ficou um pouquinho insegura, né, como é que a gente ia fazer, em questão de roupa, disso, daquilo. Fui lá no Mercadão de Madureira, comprei umas coisas, minha mãe me ajudou a costurar e a gente foi se apresentar. Foi gostoso, foi bom. Só que aí eu troquei de unidade, fui ser gestora na Maré, estava sentindo falta disso, e resolvi de novo encarar esse desafio, só que agora com as crianças pequenas. Estava sentindo falta, né, desse movimento de levar as crianças a outros espaços, a olharem outras coisas, a sentirem outros momentos. Inscrevi as crianças, a equipe se organizou, o professor preparou a música, o outro preparou uma outra coisa, a minha mãe ajudou de novo a fazer as roupinhas, fomos se apresentar. Quando chegamos lá, naquele movimento, aquela correria de arruma aqui, arruma ali, teve uma grande euforia, uma gritaria, e eu, quando eu olhei, eram aquelas meninas que se apresentaram lá atrás, que eu escrevi, e estavam muito felizes, eu fiquei muito contente, e elas contaram que quando trocaram de escola, elas procuraram a professora atual de educação física, né, para falar desse movimento, então motivaram a professora, se inscreveram e estavam ali. E eu fiquei super feliz. Eu estava no EDI, peguei uma turminha de maternal 1, era uma turminha que eu tive uma ligação muito especial. A princípio, os pais tiveram um pouquinho de resistência, porque eles tinham tido um contato muito bom, uma relação bonita com a professora do ano anterior, da turminha, mas aos pouquinhos tudo se ajustou e a gente criou uma boa relação. Eu me encantei com aquelas crianças, com aquela turma, e a gente ficou uns 14 dias sem brincar na área externa, porque havia um problema de formigas na área externa. Uma criança do pré-escola, há poucos dias, tinha ido brincar lá, teve um problema que foi picado por uma formiguinha e teve uma alergia, ficou todo empolado. Então, nós, professores, fizemos um acordo, enquanto não resolvesse a questão da formiga, a gente não ia usar a área externa. Foram lá, teve profissionais que foram lá, jogaram um produto, aí deu uma resolvida, deu uma acalmada na questão, ainda haviam formigas, mas poucas. Então, eu resolvi descer com a turminha para o gramado. E chegando lá, no gramado, ainda haviam formigas, haviam 3 formigueiros. E a gente conversou com as crianças, eu conversei com as professoras que estavam lá me auxiliando, para a gente ficar de olho na turma, porque ainda haviam formigas no espaço, e a gente com medo deles se picarem, levarem mordida, aquilo eu fiquei insegura, mas resolvi deixar as crianças brincarem, aproveitar aquele espaço. Falei com as minhas auxiliares, nem que seja por 10 minutos, a gente vai ficar aqui e vai se divertir. Pois bem, justamente aquele formigueiro grande, o maior, as crianças começaram a ficar muito, muito curiosas e foram se aproximando do formigueiro e foram se encantando com as formiguinhas, e quando eu vi, estava uma roda imensa, quase toda a turma concentrada ali, uma roda em torno do formigueiro maior, e a Manu, que era uma aluninha bem pequenininha, nova na turma, puxou um ha, tim,
bum, formiga, formiga. Então, essa foi a nossa história. Foi quando eu me permiti e permitir que as crianças realmente explorassem o que elas tinham interesse ali naquele gramado, que era aquele formigueiro. Deu a opção de escolher qual a turma que a gente queria estagiar. Aí todo mundo escolheu a turma. Antes de escolher a turma, né, já colocaram um bloqueio. Ah, não, quarta série eu não quero. Né? E ficou naquele impasse, né? Escolhe, não escolhe, né? Tinha que escolher primeiro. Aí eu levantei a mão. Ah, eu quero a quarta série. Nisso que eu levantei, eu quero a quarta série, vieram mais duas. Quem não queria, né? Vieram mais duas colegas e escolheram ficar na quarta série comigo, estagiando naquela turma. Né? A gente foi cheio de medo, né? Cheio de preconceito, né? Porque colocaram na mente da gente que quarta série eram as crianças maiores, né? Eram indisciplinadas, mas chegando lá não era nada daquilo. Né? Uma turma totalmente tranquila, né? Nos trataram muito bem. Né? E quando a gente terminou o estágio, aí ainda ficava, ai tia, vocês vão embora e a gente vai ter que ir embora, acabou o nosso estágio. Foi isso. Vamos lá. Eu trabalhava numa empresa, né, que não tinha nada a ver com educação, quer dizer, tem, mas ao mesmo tempo não tem. Né? Eu trabalhava numa distribuidora de medicamentos, né, com licitações, né, de medicamentos, e assim, ganhava muito bem, tinha tudo que uma pessoa precisa, né? Um conforto, tinha tudo. Só que o principal eu não tinha, que era a felicidade de fazer o que você gosta. Né? Isso tudo fez com que eu, de uma hora para outra, mudasse. Eu cheguei e falei, não quero mais isso para mim, vou mudar, vou fazer uma faculdade de pedagogia, que é a área que eu amo, que eu gosto, né? Que desde pequena eu sempre quis fazer, na época, magistério, mas meu pai nunca deixou, sempre falava que não, o professor ganha muito pouco e tal. E aí foi que eu me matriculei na pedagogia, me formei com muita dificuldade, porque aconteceram várias coisas nesse meio tempo, minha mãe faleceu, várias coisas, né? Só que, assim, quando eu comecei a estagiar... Não, minto. Aí, o que aconteceu? Eu saí da empresa. Quando eu saí da empresa, muita gente falou, você é doida, vai largar uma estabilidade para poder ir para um lugar que você nem sabe onde é, e aguentar esses alunos. Eu falei, não, eu vou. E eu já tinha 30 e poucos anos, hein? Eu falei assim, eu vou fazer isso mesmo, porque isso, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir feliz, realizada completamente. E foi que eu fiz a pedagogia, me formei, trabalhei na área, até hoje trabalho, né? E assim, o que para mim foi um aprendizado imenso, por quê? Porque aí eu fui trabalhar com um aluno especial, o Enzo, né, que teve um AVC com 3 meses de idade, né, com 3 meses, e eu aprendi muitas coisas ali, eu falo, é superação a cada dia, né? Porque na época ele tinha 3 anos e ele não falava, ele não sabia escrever o nome, ele não sabia nada, né? Não sabia muitas coisas, sabia, mas ao mesmo tempo não sabia, né? E aí foi que a gente vai se superando, ajudei. Eu sei que quando eu deixei, ele já sabia ler, já sabia escrever o nomezinho dele, já conhecia os números, né? Então, isso eu falo, é superação. Né? Lá na Maré também foi uma escolha minha de ir para lá. Né? Desde o início eu sempre falei, eu quero ir para a Maré. Quando chegou lá, eu falei, eu quero ir com as crianças da comunidade, eu quero sim, porque eles são os que mais precisam. Né? E, assim, como eu disse, superação a cada dia, né? A gente sabe que tem dificuldades, mas eu acho que, com boa vontade, a gente tentando aprender a cada dia, né? A gente vai conseguir algo melhor, vai ter um mundo melhor. É isso. Pode.
eu fui trabalhar numa escola e aí só tinha a turma de 4º ano, né? E chegando lá, ninguém queria aquela turma de 4º ano. E eu falei, não, eu vou, eu quero. Levantei minha mão e falei, eu quero. Aí falaram, depois que eu falei, outras pessoas também falaram, eu quero também, eu quero. Só que, no caso, foi eu e mais uma colega. E aí, depois que eu comecei a conhecer, né, as crianças, mas antes disso, falaram que era horrível. 4º ano não era bom, que as crianças eram terríveis, que não era bom, não. Eu falei, eu vou, né? Vou lá para ver como é que é. E aí, chegando lá, não era nada daquilo que falaram, né? Infelizmente, as pessoas acabam dizendo uma coisa sem saber o que realmente acontece, né? E que nós só temos a certeza, né, fazendo, né, para saber se é bom ou não. Ai, Rosa, meu Deus do céu. Desculpa, tá? Se eu soubesse, eu teria resumido e falado pouca coisa, tá? Não, relaxa. Bom, eu não trabalhava na área da educação, né? Fiquei muitos anos trabalhando fora da área da educação. Meu pai, porque meu pai dizia que o professor ganhava pouco. E depois de formada, fui trabalhar numa escola, acompanhando uma criança especial, sendo mediadora. E fiquei um bom tempo nessa escola, acompanhando essa criança, né? E conforme nós íamos trabalhando, essa criança foi se desenvolvendo. E pouco antes de eu sair, né, muitas coisas que ele não fazia antes da minha chegada, ele já estava fazendo. O seu desenvolvimento já foi bastante proveitoso com o meu trabalho junto a ele. E foi assim. Maravilha! Meninas! Foi no ponto, né? Certo. Rosa foi no ponto da história. Próxima dupla. Bom, eu sou professora há 30 anos, né? Desde os 14 eu sou professora. E eu trabalhei muitos anos em escola particular. Uma escola, por sinal, que eu trabalhei foi durante 16 anos nessa escola. Foi quando eu comecei no serviço público em outra prefeitura, depois vim para o Rio. Então, assim, eu já trabalhei com todas as séries possíveis. E nessa escola particular, eu lembro que um período que eu trabalhava com as turmas de 4º, 5º ano, as crianças insistiam muito na época para que eu tivesse Orkut, e eu era muito resistente a ter Orkut. Mas, com o tempo, acabei cedendo, e aí entrei no Orkut, entrei no aplicativo. Com o passar dos anos, veio o Facebook, eu resisti novamente, mas aí, de tanto eles insistirem, queriam mandar mensagem, coisa e tal, eu acabei cedendo, fiz o Facebook. E conforme eu fui passando nas turmas, eles sempre iam me encontrando, mandavam a mensagem, eu aceitava, e assim foi ao longo dos anos. Então, eu tenho alunos que eu não lembro mais quem são, mas eles estão lá. Eu tenho alunos que é impossível saber pelo nome, porque Mateus teve uns 50, Lucas teve uns 60, então eu não lembro se eu olhar só o nome, é muito difícil mesmo. Então, eu fui... ao longo dos anos, vez ou outra, vem uma mensagem no aniversário, no Natal, coisa e tal. No Natal desse ano de 2020, eu me surpreendi, porque as mensagens chegam... No Natal, não, no meu aniversário de 2020. As mensagens de aniversário chegam, mas eu não sou de ficar acessando muito o Facebook. Então, eu demoro, às vezes, eu respondo um mês depois. Às vezes, de aniversário, eu ainda consigo responder uma por uma, mas algumas marcações eu nem vejo quem me marca. E aí,
Depois de um mês que eu já tinha feito aniversário, eu começo a ir respondendo as pessoas. E eu me deparo com uma mensagem de um ex-aluno chamado Lucas, que eu dei aula no pré-escolar. Isso tem mais de 10 anos, com certeza. Nessa escola particular, inclusive. E na mensagem dele, ele felicitava pelo aniversário, tudo mais, e ele dizia assim: professora, eu nunca me esqueci de você. Eu lembro perfeitamente de você na sala. Olha, essa criança devia ter uns 4 anos de idade. Eu lembro de você na sala ensinando para a gente, alfabetizando e ainda cantando aquela musiquinha. E ele escreveu a musiquinha. Olha aqui, seu Serafim, essa letra faz assim. Nem eu lembrava mais dessa música que eu cantava. Então, assim, foi emocionante. Além de surpreender, eu me emocionei muito com essa mensagem de ter marcado tanto a vida de uma criança lá aos 4 anos de idade, que hoje é um pai de família, e ele consegue lembrar não só dos momentos, mas também do que eu cantava, de como era. Nem eu me lembrava da canção. Então, assim, isso me marcou bastante também, porque me fez refletir o quanto as nossas atitudes refletem na vida da criança e muitas das vezes marcam as nossas crianças. E o quanto é importante que a gente possa trazer momentos bons, momentos maravilhosos, de excelência para a vida delas. É essa a minha história. Então, eu vou contar. Eu lembrei de um passeio que nós fizemos ao zoológico, quando pediu essa dinâmica. Nós cantávamos na rodinha uma musiquinha. Era uma casa muito engraçada, era uma casa muito engraçada, perto da casa, e nós fazemos gestinho, perto da casa tinha uma árvore, perto da casa tinha uma árvore, onde os passarinhos gostam de pousar, onde os passarinhos gostam de pousar. Perto da árvore tinha uma ponte, perto da árvore tinha uma ponte, e por baixo dela passa um rio assim, e por baixo dela passa um rio assim. E essa música nós cantávamos na rodinha, quase diariamente. E nós fomos num passeio no zoológico, e passeando pelo zoológico, nós passamos em cima da ponte, passeando, né, muita natureza lá, e passeando, cantando. Quando nós passamos em cima da ponte, eles um começou a cantar, e aí todo mundo começou a ir mesmo, a ponte, parece aquela ponte da musiquinha, porque era a ponte e embaixo tinha um laguinho. E eles começaram a cantar a musiquinha e fazer gestinho. Eu achei muito bonitinho e agora eu lembrei dessa história. Tá bom. Meu nome é Nilda, eu trabalho já trabalho na educação há 30 anos, mas há 16 anos eu trabalhei numa mesma escola e fiquei muito feliz ano passado, porque 2019, porque eu recebi sempre recebia mensagem de aniversário. Meus alunos antigos sempre me pediam para colocar, para encaixar eles no Orkut, Facebook, nos aplicativos de comunicação. E aí, em 2019, eu recebi uma mensagem de aniversário, várias mensagens, mas eu nunca leio no tempo certo, não. Leio sempre depois, um mês e pouco, eu nunca leio no mesmo dia, dificilmente. E eu recebi uma mensagem de um menino, Lucas, que me mandou uma solicitação de aniversário, felicitação, e quando eu abri, fiquei muito feliz, porque ele se apresentou e falou de onde ele era, que já era adulto, né? E ela marcou a história dele. Eu marquei a história dele na época da alfabetização com uma música. Eu não lembro a música, mas ele cantou até a musiquinha para mim. Eu fiquei muito emocionada com aquilo, porque são vários Lucas, Samuel,
Pedro, e eu não lembro muito bem do rosto das pessoas, mas quando ele começou a falar, mais ou menos eu lembrei da música e fiquei muito feliz porque ele lembrou de mim, né? E começamos a manter o contato. E foi isso. Fiquei muito emocionada. Eu também. É isso. Eu trabalhei em uma escola há uns anos atrás e nessa escola, a turminha que eu trabalhava, na rotina, sempre cantava uma musiquinha da casinha, que mais ou menos dizia assim, era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada, abre uma janela para o sol entrar, abre outra janela para o sol entrar. Perto da casa tinha uma ponte, perto da casa tinha uma ponte, e por baixo dela passa um rio assim. E por cima dela passa gente assim. E a música continua. Mas um dia houve um passeio para o zoológico. E aí, nesse passeio para o zoológico, de repente, o ônibus passou justamente em cima de uma ponte. E quando as crianças perceberam que estava em cima da ponte, que tinha um laguinho embaixo, tinha árvore, eles começaram imediatamente a cantar, e um foi acompanhando o outro. Então, já estava a turma toda cantando. Tinha uma ponte perto da casa, tinha uma ponte. E todos eles estavam cantando aquela música, e isso me marcou muito. Foi isso. Tá, então, ela acontece em 2 momentos, basicamente 3 momentos, mas tudo muito rapidinho. Eu estava no Heitor Lira, que eu formei pelo Heitor Lira, e fui fazer o estágio. Acho que o último estágio numa escola ali em Jardim América. A Renata sabe o nome. Presidente Gronchi. Acho que esse é o nome agora. E lá tinha uma professora. Eu falei, nossa, e agora, né? Estou terminando o estágio, vou me organizar aí e tal. Só que não foi legal, né? Não foi legal. E essa professora tinha um aluno que ele era mega, ele era hiperativo. Nossa, o menino era uma benção, agitava a sala toda, tal. E isso me trouxe até alguns problemas íntimos, né? E eu falei assim, eu não quero ser essa professora. Eu vou fazer o estágio, mas eu não sei se eu quero ser essa professora. Aí eu falei, professor, então, ele está precisando de ajuda, tal, não sei o quê. Aí ela, larga para lá, escuta a cabeça não, ele é assim mesmo, hiperativo, não sei o quê, a família toda desajustada, né? E eu ia conversar com ele ficava tímido, né? Aí eu terminei o estágio, terminei o ensino médio, formação de professores. Aí eu falei para mim, pronto, acabou, não vou ser professora, eu vou ser formada, porque eu fui obrigada pela minha mãe, eu não queria fazer administração no Juscelino, mas a minha mãe me obrigou. Vai ter uma profissão. Fui. Aí a professora foi lá, larga para lá. Falei, não quero ser essa professora. Passado alguns anos, eu tive as minhas filhas, precisava trabalhar. E não encontrava lugar para eu trabalhar e tomar conta das duas ao mesmo tempo. Aí eu fui para uma creche comunitária. Aí me deram uma vaguinha na creche comunitária. Eu era a única professora formada da escola, da creche. Filho, eu vou estar gravando. Desculpa, gente. Aí eu peguei e fiquei nessa creche, né? Durante um tempinho e tal, caí de paraquedas no berçário. Caí de paraquedas no berçário e foi assim a turma da minha vida, né? Passado mais um tempinho, é tudo que eu quero chegar até o final agora com a educação. E eu fiz o quê? Eu fui... Aí saí dessa creche. O convênio acabou com a SMDS, entrou a SME, aí fui trabalhar em casa. Aí, nesse período, fiquei com essa ideia da escola, da professora, que não foi legal. Eu falei, não quero dar aula, não quero dar aula. Aí vim para o reforço escolar. Quando eu vim para o reforço escolar, eu tive algumas crianças, né, que precisavam
muito da minha ajuda da mesma forma que aquele menino lá, né? Da mesma forma. Deixa eu só trocar de lugar aqui. Peraí, que a criança está falando pra caramba. Desculpa, gente. Da mesma forma que eu tinha aquele outro menino. Menino hiperativo, um menino que ninguém queria dar atenção, um menino que os professores não queriam. Então, eu falei, cara, esse é o meu desafio agora. Eu larguei isso aí durante 20 anos, durante 20 anos, e eu vou pegar essas crianças. Aí, fui para uma nova creche, rodou, e nesse meio caminho, com a educação e a prefeitura, que eu depois entrei na prefeitura, continuei com as crianças do reforço. E o que é mais interessante para mim, o que marcou a minha vida, é porque hoje eu tenho, não é para minha glória, não é para meu engrandecimento pura e simplesmente, mas é porque eu ganhei uma coisa de Deus, um dom de Deus, né? Que eu escolhi desde os 7 anos de idade. Hoje eu tenho um aluno aeronauta, 3º sargento da aeronáutica. Eu tenho um fuzileiro recém, né, ingressado no fuzileiro naval. Eu tenho um aluno que é professor de letras. Eu tenho uma aluna que escolheu educação física ou pedagogia, e ela escolheu pedagogia por 2 escolas, 2 faculdades maravilhosas, que é a UERJ e a UFRJ. E eu tenho mais alguns aí no meio do caminho. Então, assim, a minha história com a educação foi no início muito complicado, né? Escolhi criança pobre, negra, né? Moradora de comunidade. Mas a minha mãe, assim, eu não queria, mas a minha mãe acreditou. Acreditou, não, você vai ser. Você não quer ser, mas eu quero que você seja. Então, assim, e hoje eu tenho, assim, a educação me trouxe essas alegrias, algumas tristezas, como essa professora que largou o aluno de lado, né? E esse menino que hoje está como fuzileiro, ele tirava 3,5 na escola particular. E a gente finalizou o ano, ele tirando 8,5, 7,5, 8,5, né? Então, assim, a minha história com a educação, né, eu como professora, é isso, de fazer, de lá no início, né, eu ter assim, me deixado de lado, de não querer, né, ser professora para não mudar a história de alguém, não mudar a história. Mas eles mudaram também a minha vida. E eu já sou a professora que sou, eu já sou a pessoa que sou. Porque eu tenho eles. Porque eles são na minha vida. Eles são a alegria da minha história. A minha história de ser professora é porque eu tenho eles. Obrigada. Desculpa. Lindo! Linda, linda. Lene, Suari. Então, a minha história, que me marcou na educação, foi durante a minha transição de estagiária para professora. Porque, como eu contei na história anterior, eu não queria ser professora. E quando eu fui estagiar no meu último ano, também estudei no Heitor Lira, eu me deparei com uma sala de aula, uma professora maravilhosa. Que bom. Ela de uma forma muito lúdica, com muita ludicidade, e aquilo me encantou. Me encantou. E eu estagiei durante aquele último ano, que ainda cursava o Heitor Lira, estagiei naquela escola, e a diretora daquela escola me deu uma oportunidade de, no ano seguinte, eu trabalhar como professora. A primeira escola que eu trabalhei. E aquele mix de emoções, de sentimentos, porque nova, não sabia, tinha tido uma experiência anterior de uma professora que, para mim, marcou, foi maravilhosa, e eu queria dar continuidade a um bom trabalho. Só que naquele ano, eu tive uma perda muito significativa pessoal. E aquilo mexeu muito comigo, e o lugar que eu encontrei o maior acolhimento, o maior carinho foi na escola com as crianças. Ainda que elas não entendessem, nem soubessem o que eu estava passando, elas, sem saberem, me confortaram,
era cada abraço que eu recebia, era cada tia, te amo, tia, oi, bom dia, tia. Aquela coisa de criança normal, sendo criança, natural, espontânea. E aquilo me preencheu e me ajudou a superar a dor que eu estava passando. E o mais interessante é que essa escola, hoje ela não existe mais, mas ela é na rua da minha mãe, que minha mãe trabalha, que minha mãe mora. E quando eu vou na rua da minha mãe, eu ainda encontro essas crianças, isso já tem 15 anos, há 15 anos atrás, hoje já são adolescentes, tudo grandão, grandona, e me vê, oi tia, tudo bem tia? As mães dessas crianças têm muito carinho por mim, as crianças, crianças não, agora já são adolescentes, né? Têm um carinho muito grande por mim, lembram, porque também os pais contam, sempre estão lembrando. Então, assim, foi muito marcante por ser minha primeira experiência. Eu estar passando por uma dificuldade pessoal no meio do ano, de perda, de luto, de dor, e encontrar nas crianças, mesmo sem elas entenderem o afago que eu precisava, o carinho que eu precisava naquele momento, e terem elas à minha vista até hoje. Então, assim, isso me marca. E por mais que eu falo, não precisa me chamar de tia, eu me sinto uma velha. Mas eles já tudo grandão. Oi, tia Andréia, tudo bem, tia Andréia? Como é, tia Andréia? E isso, assim, é gostoso, porque me faz lembrar até hoje. Então, isso marcou bastante. Deixa eu falar rapidinho. 2019, eu estava com uma turma de pré, e era uma turma, assim, difícil, né? Um desafio, né? E a gente sempre de manhã fazia nossa rotina, nossa rodinha de conversa, mas eu percebi que naquele dia nada ia dar certo. Aquele dia eles estavam muito agitados e não queriam saber de rodinha, que não queriam saber de conversa. Aí eu peguei o meu radinho, aquela caixinha que eu tenho lá, liguei e botei a música Amigos, que não é Amigos, né? Que é do Milton Nascimento. E eles começaram a ouvir aquela música, e aquela música foi entrando, e eu conversando com eles, olha, vocês têm que ser amigos, vocês não podem brigarem, vocês têm que se darem, sabe? A amizade é isso. E eles começaram a chorar, começaram a se abraçar, e eu falava para eles, vocês não sabem, ano que vem vocês não vão estar aqui, não sabem nem se vão estar todos juntos, porque vão para outras escolas, e eles começaram a falar, não, mas eu não quero trocar, eu não quero largar o meu amigo, não, eu não quero trocar de professora, não, e aquela música foi entrando, foi fazendo aquela metamorfose, sabe, aquela mudança, e eu fiquei com aquilo dentro de mim, porque eu estava vendo a transformação. O poder da música, né? O poder de transformar. Eu estava vendo, e eu saí daquele dia ali tocada, chorando no meio do caminho, lembrando o poder da música, né? O poder da transformação, o poder das palavras, o poder das crianças entenderem o que significa aquilo ali, né? Amiga é coisa para se guardar no fundo do peito. Não sei nem se está certo, porque eu estou falando rápido. Mas, assim, foi muito legal aquele dia, naquele momento com as crianças. Então, gente, nós tínhamos um aluno na nossa turminha, o nome dele era Bernardo. E o Bernardo era uma criança muito difícil. Ele não conseguia interagir de forma positiva com as tias, com as crianças, nada estava bom com o Bernardo. O Bernardo tinha uma inquietação e era muito resistente ao convívio com as outras crianças. E a gente estava assim, tentando de tudo para trazer o Bernardo para o grupo, mas nada estava funcionando. De repente, veio uma ideia de tia Ana. Tia Ana pega uma flauta e começa a tocar. Aquela música encantou Bernardo. Tia Ana conseguiu hipnotizar Bernardo. E ele, a partir daquele momento, ele mudou, né? A música veio assim, com uma força transformadora. E um belo dia, a mãe dele abrindo a porta, a tia Ana lá tocando, ficou maravilhada, porque Bernardo estava interagindo com toda a turma, estava ali curtindo aquela música e estava feliz naquele espaço, que era o que a gente desejava para o Bernardo, e assim foi a minha história. A essência que é o legal. Andréia, agora a história é sua. Agora você vai se apropriar dela. Conta você a sua história, Dauri. Eu estava no final
no Heitor Lira e fui fazer um estágio. E nesse estágio eu me decepcionei muito, porque eu me deparei com uma professora que não me inspirou em nada, porque tinha um aluno hiperativo, ela tinha um aluno hiperativo, e que ela não deu a atenção ao carinho que essa criança precisava, ela achava que não precisa, não tem como, e isso me frustrou bastante, eu quis desistir da minha profissão, de ser professora, e fui falar com meus pais, minha mãe, mas minha mãe não deixou, eu não desisti, e eu fui trabalhar com reforço escolar. E quando eu trabalhei com reforço escolar, trabalhei com crianças com dificuldades, e um pouco depois eu passei um concurso público, e eu acredito que eu recebi de Deus, recebi um dom, eu tenho um dom, e hoje eu me recordo, e trabalho hoje como professora, sou muito feliz, e me recordo de alunos que tive, que hoje passaram para concurso naval, fuzileiros, em letras, e que tinham notas ruins e passaram com ótimas notas, e isso me tornou, me construiu um pouco da professora que eu sou, e me emociona muito até hoje. Ai, meu Deus do céu, eu tô chorando de novo. Como eu tinha falado, eu não queria ser professora, mas fui ser professora. Aí eu passei por uma transição, né? Que eu estava fazendo um estágio, e logo depois a professora, a diretora, me chamou para ser professora da turma. E eu fui ser professora da turma, pintou essa oportunidade de eu trabalhar numa escola, e eu fui muito bem acolhida. Nesse meio do caminho, eu tive uma perda, né, muito grande, assim, né, e eu fiquei muito triste. E as crianças me ajudaram muito, me acolheram, me deram carinho, me davam um beijo, me davam um abraço, né, e elas me ajudaram a superar isso. E a escola ficava na rua da minha mãe. E toda vez que eu ia na casa da minha mãe, né, passado alguns anos, né, a escola não existe mais, tá? Mas passado alguns anos eu ia na rua, na casa da minha mãe, e eu via essas crianças que eram crianças na época e hoje são adolescentes, me chamam de tia. Ai, meu Deus do céu, olha aí, tia. Eu falo para ela, não, você não me chama de tia, não, né? Porque vocês já estão grandes e tal. Mas, assim, eles me ajudaram a superar essa primeira experiência, né? Foi, né, no meio dessa dor, as crianças me fizeram felizes, né? Me deram carinho, me deram atenção, me deram amor, né? E eu ainda encontro com elas até hoje, e elas me chamam de tia. Olha, ai meu Deus, me chamam de tia. O meu mais é medo da solidão, medo de não ter amigos, medo de não fazer amigos. Às vezes eu sou tímida, medo de ser tímida. Medo de ser tímida. Medo das câmeras, nossa, fazer vídeo, medo de fazer vídeo. Quando eu estou na frente das minhas crianças, nossa, eu sou muito melhor, nossa. Medo de não ter as minhas crianças. Né? Medo da violência, do tiro. Isso aí, Nildo. Lene. Coragem, vontade de criar, coragem de me jogar, de mudar. Coragem, de jogar. Lene, sabe o que eu estou lembrando? Quando você foi para a pré-escola, o medo que você tinha, o receio que você tinha. Lembra? Você não conseguir. Você é maravilhosa. No berçário, na pré-escola. É maravilhosa. Coragem, tive coragem de ir para a pré-escola. Eu não quero sair dela. Coragem. Que a burrinha da felicidade nunca se acaba. Se veste não, que amanhã ela para na porta da sua casa. Se veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexorável
inexoravelmente chegar lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja a princesa, seja a lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Que linda, linda sua voz, linda. Se aveste não. Uma salva de palmas para cada um de nós, que fomos muito corajosos. Só agradecer a Obrigada! Ah, coraçãozinho. Laura, você já fez a foto, Laura? Tem que ver as nossas fotos. Uhul! Estou printando. Uau! Ah, é, vamos lá, vamos tirar uma foto. 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus, será que eu vou aparecer? Ai, tô aqui. Vai. Ai, meu Deus, aqui. Alicia, você apareceu. 1, 2, 3 e... Pronto! Maravilha! Show. Beijo enorme! Beijo! Beijo! Obrigada. Tchau, Até a Tchau, próxima. Renata!